A energia dos nossos encantados, com a energia de todas as entidades e os antepassados do nosso povo, com a energia viva dos povos indígenas hoje, da nossa raiz, da onde vem o povo brasileiro, da onde descende grande parte dos países latino-americanos que constroem essa identidade dos nossos povos, dos povos originários da América Latina. Hoje a gente saúda aqui no Brasil pela passagem do dia 19 de abril, dia dos povos indígenas no Brasil, e um dia de consciência, um dia de luta. E eu trago então poesia para nós, dizendo assim: cada kaiowá que cai na aldeia, cada canto de tecorrá que queima, incendeia meu coração. Cada milícia encapuzada que chacina nas favelas, cada mano meu que morre de quebrada do meu lado, incendeia meu coração. Cada mãe de santo morta pelo ódio do pastor, como se também não fosse Oxalá nosso Senhor, incendeia meu coração. Como pode num país tão rico em tudo o ódio ser tão maior que a ganância, o absurdo? Incendeia meu coração, te levanta, juventude, pelo justo de responsa democrática, segue em lutas de redes e de ruas. Incendeia meu coração. Poema aí do livro Fora da Ordem, de Vinícius Borba, publicado por mim em 2015, mas mais uma vez vivo, trazendo aí a memória dos povos kaiowá. Você que está aí entrando agora, estamos aí trazendo poesia hoje, dia 19 de abril, mas fazendo aí essa homenagem importante nesse dia a esses povos, mas também lembrando a consciência de todos e de todas nós, dos povos originários dessa terra e também dos povos que vieram constituir essa terra, em especial o povo negro. Está aí Margot Ribeiro, minha irmã do Congonhas aqui também, que também faz uma resistência muito forte. Ela que é maranhense, uma mulher daqui do Brasil e da resistência aqui de São Sebastião também, que constrói também essa rede dessa resistência, lembrando a importância da consciência dos nossos povos, da consciência da gente estar hoje assim, lembrando mais uma vez da composição do povo brasileiro, e num momento tão importante, quando os povos tradicionais são tão atacados, sabe, na sua lógica de existir. Quando a gente sabe que tem uma pandemia de Covid-19 e, infelizmente, a gente descobre que há missionários indo em terra indígena desestimular povos indígenas a se vacinarem. Quando a gente sabe que os povos indígenas são povos originários e que têm muitas vezes populações menores e o risco, uma proteção constitucional para que eles sejam vacinados prioritariamente, porque infelizmente as doenças foram um dos piores jeitos e um dos jeitos que os colonizadores usaram desde 1500 para matar os povos indígenas em toda a América Latina. Em especial, começaram com isso, foi Pizarro, um dos colonizadores espanhóis ainda, lá na região do México, na região da América Central, que começaram a distribuir cobertores com varíola e mataram centenas de milhares de indígenas. Aqui hoje, com a Covid-19, povos indígenas que eram parceiros prioritários na vacinação, tem muito povo indígena nas regiões mais isoladas e nas regiões de matas grandes, se negando a se vacinar. Você acredita, Margot? E sabe por quê, Margot? Porque tem missionário cristão indo em aldeia orientar que não se vacinem. Olha para você ver. Isso é absurdo, cara. Quando a gente vê povos, sabe, gente cristã que era para seguir o amor de Cristo, contraria completamente o exemplo do amor de Cristo e promove um tipo de lógica como esses. Estou sabendo de fonte de gente que trabalha dentro desses ministérios aí. Sou jornalista, estou fazendo essa denúncia porque sei, é um fato. E tem muita gente que conhece essa realidade por negacionismo à ciência, de religiosos malucos, gente doente, que infelizmente aí uma grande irmã nossa dos povos indígenas, Tucano em especial, Dayara Tucano, me falava uma vez disso, que quando religiosos negam a cosmovisão, vão lá, impõem a sua religiosidade, seja cristã, seja que, sabe, que tenha dito assim, ó, o que for para pregar. Eu amo Jesus Cristo, acho lindo o exemplo dele, mas qualquer cristão que me venha pregar a sua fé sobre os povos originários, destruindo suas crenças e religiosidades originais. Qualquer povo que faça isso, infelizmente acaba impondo mais uma vez a cultura não indígena, a cultura branca em especial, de origem ocidental
né, e hegemônica no país contra esses povos. E no final o que acontece? Quando um povo indígena abandona sua cultura original e abraça uma cultura estranha à sua, ela abandona a ocupação tradicional da sua terra, por consequência ela perde a justificativa de manutenção de propriedade da terra por questão tradicional. E aí ela perde a justificativa de terra indígena tradicional. Ela é um ataque direto de genocídio aos povos quando se muda, quando se ataca a cultura originária deles. Essa coisa de ficar evangelizando indígena, destruindo com a cosmovisão, com a origem e consciência desses povos. Então nesse dia 19 de abril, convido a você que também reconhece a sua origem indígena, que reconhece a sua origem latina antes de só sua origem branca, porque muitas vezes a gente fica aqui nós latino-americanos querendo pagar uma de branco, de superior e tal, e acaba muitas vezes perdendo também a compreensão de que quando a gente chega lá na Europa, lá no lugar desse, a gente normalmente é tratado como sub-raça, assim, mesmo sendo galego, branco, do olho verde, do olho azul e tal. Chega lá e somos destratados muitas vezes como latino-americanos, como colonizados, como colônia. Então é muito importante a gente ganhar essa consciência de que nós somos latino-americanos antes de mais nada também. Eu sei da minha origem portuguesa, espanhola, toda a mestiçagem eu conheço da minha raiz todinha, italiana, alemã, tudo no Rio Grande do Sul, é tudo bastante misturado já. Mas eu reconheço a origem indígena do meu povo, lá da fronteira do Rio Grande do Sul, na região de Uruguaiana, da onde vem meu pai. Povo charrua, povo caingangue, ali da região de Santa Maria, toda essa região de Nonoai, toda essa região da onde vem os grandes povos, o terceiro maior povo indígena brasileiro é o povo caingangue do Rio Grande do Sul, lá da minha terra. Então assim, é com muita honra que hoje eu brindo os povos originários, sabe, da onde minha descendência também existe, sabe? Esse pelo duro, ele não vem por acaso, ele na verdade é uma das coisas mais bonitas que eu trago da minha origem também, com uma alegria muito grande de fazer parte dessa nação maior latino-americana, dessa nação maior que se formou com essa identidade, e assim aqui hoje celebrando e honrando os ancestrais que compõem a minha identidade, a minha origem, sabe? Que nos trazem as medicinas sagradas, que nos trazem a expansão da consciência hoje em dia para tantos povos que hoje já conhecem também esses mecanismos e esses instrumentos que não são para todos, mas que para quem teve acesso e para quem foi importante para expandir a consciência, sabe a importância de vestir o chale, de vestir o chale. Então hoje é dia da gente celebrar, da gente trazer também poesia. Eu sou Vinícius Borba, para quem está acompanhando a página aí a partir de agora, curta, comente, compartilhe também, leia a nossa poesia, deixei poesia postada agora há pouco na página aí. Importante a gente estar hoje nesse dia lembrando esses povos, a nossa raiz, a nossa origem do Brasil em especial. Temos 300 povos, 300 nações dentro da nação brasileira, temos 300 povos originários e é importantíssimo a gente lembrar da nossa raiz nesse dia, celebrando aí e defendendo o direito desses povos também, e não esquecendo que tem tido uns ataques muito doidos assim, contra a questão das lutas dos povos originários, dos povos tradicionais, hoje em dia com esse desgoverno infeliz que está aí no governo federal, que botou generais, gente que não era antropólogo, que não atua na área da questão dos povos tradicionais, infelizmente, loteando cargos como da Fundação Nacional do Índio para partidos políticos e muitas vezes religiosos e defensores de missionários, desse povo confuso que detona com a raiz original dos povos. A gente faz aí também essa denúncia e trazendo aqui também o diálogo hoje sobre a forma como muita gente hoje em dia que desses povos, desses grupos conservadores e direitosos do Brasil hoje em dia, confusos, tristes, negacionistas, ignorantes muitas vezes também, essas pessoas muitas vezes recaem num erro muito triste, que é quando tratam e apoiam os ataques aos povos indígenas e aos povos originários como vagabundos, porque não produzem como os fazendeiros, porque não produzem, porque fazem uma ocupação da terra sem pensar no plantio, no desmatamento, em botar boi, em criar
policulturas dentro das terras indígenas, né? E isso renegando muitas vezes que os povos indígenas tiveram suas culturas, mas não tiveram suas culturas para fins industriais, agropop, agrotec, não sei o que, não. Era só para alimento, subsistência, né? Assim como faziam uma caça, faziam uma cultura, algum cultivo em algumas localidades, mas não faziam aquela ocupação tradicional da terra para não ter que ficar muitas vezes preso àquele local, porque eles muitas vezes se deslocavam, né? Então, acho importante a gente ressaltar que tem muita gente confusa hoje em dia trabalhando, acusando povos indígenas de serem vagabundos porque não são produtivistas, desenvolvimentistas na lógica de ocupar a terra para ganhar dinheiro, para bombar, não sei o que. Não. Esses povos trabalham muitas vezes a terra numa perspectiva de proteção ambiental também, de amor à terra, mas de cultivar ali somente o necessário e não o excedente. Eles não partem da lógica que a gente vive na sociedade capitalista triste, né? Que é uma lógica de acúmulo. Você vai ter guerra, então vai faltar, então a gente vai viver na miséria. É uma lógica de escassez que a gente vive, né? De acumular, de fazer um plantio em larga escala, que é para revender, que é para enricar, porque tem que fazer, porque tem que. E não! Eles trabalham uma roça numa quantidade para subsistir durante um tempo, depois vão caçar mais, vão plantar de novo, vão partir de uma outra lógica. Não partem de uma lógica de acúmulo de produção, né? Convivem numa lógica de viver um povo naquela região sem desmatar em larga escala, sem ter que destruir a floresta para fazer um plantio muito grande para botar trator, não partem dessa lógica. Então não compare povos indígenas como vagabundos a partir de uma régua de outras pessoas que trabalham com a lógica industrial. Né? Então, os povos que trabalham as lógicas de produção tradicional para seus povos não pensam nessa dinâmica imbecil de quem fica comparando coisas incomparáveis. Né? Assim, são povos tradicionais que ocupam para sobreviver, para viver ali naquela terra, e não para sobreviver e para ficar, né, com grande desenvolvimento financista, etc. O objetivo realmente não é esse desses povos. É a ocupação da proteção tradicional daquela terra e também da proteção da floresta. Então, se você olhar fotos do INPE, eu não sei se o Instituto Nacional né, de Proteção é o INPE, né, que é o que faz o monitoramento de satélite da nossa região amazônica, inclusive, se o INPE hoje em dia tem as imagens tão manipuladas por parte desse governo, se isso é possível, né, se eles podem esconder imagens, né, para reduzir a imagem do desmatamento, né, mas é tudo muito monitorado por satélite hoje em dia, em especial a Amazônia. A Amazônia é legal em seus 9 estados, mas se você olhar uma foto de satélite da Amazônia Legal e de seus 9 estados brasileiros, que tem a Amazônia também na Bolívia, tem a Amazônia também no Peru, naqueles países na Venezuela, então tem a Amazônia nessa região toda, né? Mas a Mata Amazônica, em especial dentro do território brasileiro, é em 9 estados, chama-se Amazônia Legal essa região, e dentro dessa região a gente sabe que se você olhar uma foto de satélite da Amazônia Legal brasileira, você vai ver vários pontos com verdinho bem denso, bem forte, é onde tem demarcação de terra indígena. Fora dos locais de terra indígena demarcada, você vai ver muitas vezes vácuos, buracos alaranjados, amarelados, que é onde está desertificado, onde foi detonado pelo garimpo, foi detonado pelos fazendeiros, pelos grileiros, desde a ditadura militar, né? Lembrando sempre a triste atuação da ditadura militar, que grilou muita terra durante o período dos governos militares, de 1964 até 1985, 21 anos de ditadura militar no Brasil. Relatório Figueiredo aponta o assassinato de 8 mil indígenas para a construção da Transamazônica, uma estrada que depois foi engolida pela própria floresta, porque era um empreendimento maluco lá. E eles fizeram grande parte da ocupação que eles conseguiram grilando terras e mandando os milicos para lá para ocupar e abrindo essa fronteira agrícola e ampliando muito o elo de desmatamento, muito da Amazônia. Essa galera fez esse processo de uma forma bem terrível, por sinal assassinando cerca de 8 mil indígenas, fizeram assassinato mesmo, tem um relatório registrado, reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, você pode dar Google, relatório Figueiredo, você vai encontrar lá o relatório apontando 8,3 mil indígenas assassinados. Então isso não é brincadeira, é uma verdade, é um relato histórico e fundamentado com documentação e reconhecido pelo governo brasileiro. Então se você está acompanhando
essa live, compartilhe você também, curta, comente também, deixe se você não estava sabendo, comente aí você também, hoje é hashtag 19 de abril, dia do índio, né? A gente está hoje acompanhando esse debate e fazendo também algumas denúncias, falando sobre algumas verdades. Mas eu vou encerrar essa live já também fazendo uma poesia para vocês, trazendo aí o poema do livro novo agora, tá rolando, o livro novo vai rolar aí, o livro novo chama-se Reencantar, e eu vou trazendo para vocês então mais poesia. Diz assim, ó: sem noção. Economia, sem noção. Política, sem noção. Direitos básicos, sem noção. Direitos humanos, então, sem noção. Desmatamento triplicado, o país sangra por todos os lados. Não é verdade, não. Invenção, assassínio a lideranças de comunidade, nem noção. Tenho nada com isso não, diz o outro. Agrotóxicos poluem toda a água, irmão, pura intriga da oposição. Mas foi o índio que falou, todo mundo já fotografou peixes mortos, rios de horror. Vamos beber o quê? Cerveja ou licor? Isso é só ilusão, diz o outro. Não tem nada disso não. Passa boi, passa boiado, o ministro já deu posição. Mas e a verdade que é irrefutável? Como assim negar o espelho em vão? De propósito, seguindo sem noção, começa a demonstrar que há muita intenção no palácio do Cramunhão. Se não der para rever seus passos, se trair teu povo é o compasso, pede para sair, fanfarrão. É sair para os conservadores e seus bolsominions aí, pede para sair. Povos indígenas hoje estão em dia de luta, em dia de consciência. E a gente está aí também. Meu nome é Vinícius Borba, poeta, jornalista. Estamos participando hoje aí em homenagem aos povos indígenas. Gratidão a todos os nossos povos, a nossa raiz, a nossa origem. A gente segue nessa resistência também com vocês. Você curtiu aí? Comente, curta, compartilhe. Compartilhe essa live e multiplique também a força da resistência alternativa. A gente segue também no dia 19 de abril, assim como em vários outros dias, fortalecendo a linha, sempre na resistência. Vamos que vamos, tudo nosso.